Olá, meu nome é Fábio e em conjunto com Ana e Sérgio iremos apresentar mediunidade no dia a dia. Esse estudo iniciou-se através de um piloto há 2 anos atrás em nosso grupo de estudos aberto. No ano seguinte, ao implementar mais uma vez, acabamos ajustando para que ele atenda não apenas ao estudante iniciante da doutrina que vem buscar a nossa casa e que muitas vezes tem como objetivo conhecer sobre a mediunidade, entender certos processos, certas situações que vem vivenciando, quanto também ao estudante mais antigo, estudante de nossa casa, de grupos fechados. Ele acaba atendendo a todo esse público, pois a ideia aqui é trazer os conceitos de forma básica, simples, mas que são fundamentais para que possamos conduzir nossa vida no dia a dia com muita harmonia. Sabemos que a mediunidade ela não é exclusiva do espiritismo, que ela não ocorre apenas dentro da casa espírita. Somos médiuns 24 horas por dia. Com isso, a importância do trabalho da mediunidade no dia a dia. Então, traremos de forma prática muitos conceitos, informações que são importantes fixarmos em nossa mente, mas principalmente colocar em prática na nossa vivência diária, em qualquer lugar que estejamos. Assim, montamos esse nosso estudo em 4 aulas. Serão 4 aulas com assuntos variados, sempre com enfoque ligado à mediunidade. Então, esperamos que todos vocês compartilhem com a gente esse estudo, que desfrutem. Ele é simples, não tenha dúvida, mas foi feito com muito amor e carinho e possui muitas questões que todos nós precisamos em nosso dia a dia. Assim, convidamos a todos que sejam muito bem-vindos ao Mediunidade no Dia a Dia. Olá, esse é o módulo 1 do nosso estudo Mediunidade no Dia a Dia. Nesse primeiro módulo, iremos abordar os temas a comunicabilidade com os espíritos, a mediunidade, e também os conceitos básicos e os tipos de mediunidades. Nesse primeiro slide, repleto de imagens de rituais, percebemos sacerdotes, pastores, druidas, pajés, xamãs, pitonisas, cultos afros, até Moisés e os mandamentos. Gostaríamos que tentassem identificar nessas imagens situações onde ocorre a mediunidade. Olhando com atenção, percebemos que em todas essas situações há mediunidade, não é mesmo? Pois então, desde os primórdios da humanidade nesse planeta, a mediunidade existe em tudo que se possa verificar, dos eventos cotidianos, nas intuições e inspirações, até nos ritos religiosos, antigos e atuais, com as pitonisas, xamãs, druidas, profetas, pajés e assim por diante. As comunicações e interações entre o plano espiritual e o plano corpóreo pertencem à natureza e não constituem nada de sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas, atestando a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a possibilidade de intercâmbio entre os planos, material, visível, e o espiritual, invisível. Podemos ver nesse outro slide ocasiões onde ocorrem as possibilidades de comunicabilidade com os espíritos no dia a dia, sendo numa prece em casa, na hora do trabalho, trabalhando, em momentos de reflexão, ou mesmo em momentos descontraídos com os amigos, em momentos de descontração com os amigos. Em O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, no capítulo 14, item 159, Allan Kardec nos diz que todo aquele que sente, num grau qualquer que seja o grau, a influência dos espíritos, é por esse fato médium, é considerado médium. Essa faculdade é inerente ao ser humano. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia,
Usualmente assim só se qualificam como médiums aqueles em quem essa faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos potentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, usualmente se chamam médiums aqueles cuja mediunidade é ostensiva. É uma mediunidade que se caracteriza por uma maior sensibilidade em relação ao plano espiritual. Nos diz Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, que a mediunidade é faculdade humana natural, que possibilita o intercâmbio com o mundo espiritual, a comunicação com os dois planos da vida. E assim nós vamos entendendo que com a compreensão de que nós somos espíritos encarnados, quer dizer, somos espíritos, e estamos por um determinado tempo no plano material, entendemos que estamos interagindo e recebendo influências desses dois planos. Somos assim médiums, em menor ou maior grau, ostensivos ou não, pela proporção de nossa sensibilidade para com o plano espiritual. Vai depender de uma organização física, como nos diz o livro dos médiuns, mais ou menos sensitiva, uma maior ou menor sensibilidade para com o plano espiritual. E temos as influências espirituais, que exatamente por isso podemos afirmar que em certo grau todos somos médiuns, uma vez que consciente ou inconscientemente, todos somos capazes de, no mínimo, receber a inspiração do nosso próprio espírito protetor, do nosso anjo guardião, mentor, ou como queiramos chamar esse ser que a doutrina espírita explica como sendo um amigo discreto, que acompanha e zela por cada um. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos elevados da codificação: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E respondem os espíritos da codificação: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, de comum, são eles que vos dirigem. No próximo slide vamos ver sobre o pensamento. Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, na página 71, nos diz que este é o ponto central dos princípios básicos da mediunidade, o pensamento, a força mental que se exterioriza no ato de pensar. Não é apenas a base da prática mediúnica, mas é também o fundamento de toda a vida do ser humano. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no primeiro capítulo, reproduz trecho de palestra do espírito Aulus, onde ele explana sobre o pensamento. Diz Aulus que nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios, isso é, sob o comando da nossa vontade. E conclui, em mediunidade, portanto, não podemos olvidar, esquecer o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. E assim vamos entrando na sintonia. Não se pode esquecer da sintonia. Atraímos, como disse Aulus, os espíritos que sintonizam, que afinam conosco, tanto quanto sintonizamos com eles. Entendemos que a mente, o psiquismo, a memória, a razão, o pensamento e os sentimentos são atributos do espírito imortal. Os sentimentos dão a qualidade boa
ou não tão boa aos pensamentos, que se exprimem por vibrações e se propagam pelo espaço com intensidades diferentes, de acordo com a força da vontade. Essa propagação ocorre de uma forma semelhante a como os sons e a luz se propagam pelo ar, devendo atingir pelas leis de sintonia e afinidades outras mentes, de encarnados e desencarnados, que comungam dos mesmos ideais. Sempre que pensamos em alguém, sintonizamos com essa pessoa. Emitimos automaticamente para ela uma parte de nossas energias. A outra pessoa absorverá ou não nossas energias, vibrações, pensamentos, de acordo com a sua sensibilidade, com a afinidade que temos e a sintonia que tenha conosco. A influência externa depende sempre da nossa receptividade. Assim como podemos controlar a sintonia do rádio, também podemos controlar a nossa mente. A partir do conteúdo e da qualidade dos pensamentos, temos as companhias espirituais que elegemos. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Também do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1. E Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, na página 76, nos diz que é importante frisar que a comunicação mediúnica ocorre mente a mente. Todo o processo mediúnico tem como base a sintonia mental entre aquele que transmite a mensagem e aquele que a recebe. No exemplo dessas comunicações e influenciações no nosso dia a dia, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 35, nos diz que milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso em sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Desses milhares de olhos, de ouvidos e de corações que nos acompanham, nessa nuvem de testemunhas, temos os nossos familiares, os que convivem conosco no lar, os companheiros de trabalho, os amigos, os que são protagonistas do nosso viver. Temos também as testemunhas que poderíamos chamar de ocasionais, que estão ao nosso lado na rua, no lazer, na vizinhança, nos transportes coletivos, no trânsito, nas redes sociais, observando as atitudes, escutando as palavras, analisando as obras e o exemplo uns dos outros, e que de uma forma ou de outra também nos influencia mutuamente. Vamos nos influenciando mutuamente. As nossas decisões inspiram as decisões alheias, para o bem ou para o mal. Então nós influenciamos e somos influenciados pelos familiares, pelos amigos, pelos professores, pelos colegas, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho e assim por diante. E temos também os espíritos do plano espiritual que nos observam em toda parte, constantemente. A capacidade de pensar e sentir não desaparece com a morte, com o parar do funcionamento do corpo físico. Continuamos a influenciar e sofrer influências dos seres do outro plano da vida, assim como recebemos inspirações e intuições. Para ilustrar como ocorre a sintonia e a influenciação espiritual, vamos assistir um vídeo do Amigos da Luz. O vídeo sobre sintonia. Não adianta, Ronaldo, a culpa é sua. E agora nós estamos sem telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar a conta dessa casa é sua. E a sua cabeça não tá aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça tá no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas tô cheio de problemas e cheio de você.
Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que eles ficaram com peninha de você e deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria, agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou sim, acabou. Aí. Vambora, fogueira. Quem vai ganhar, cara? Você sabe que eu sou viciado, só jogo com ela. Toma! Ó, Fatália, chega, eu não quero mais ouvir sua voz. Ah, não quer ouvir minha Não voz? quero. Agora você vai ouvir. Chega, Você vai Júlia. gritar feito uma Para, louca. Júlia. Eu vou gritar. Tá bom, desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô... Brincadeira com o negócio de desculpa agora. Ah, ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, dá mole pra ele não. Tá bom. Também tô nervosa. Muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, vamos? Chama as crianças pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço, tá? Não. Brincadeira, perdemos a sintonia. Estraga prazer. Poxa vida. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece de maluco. Maluco é você que não larga esse troço. Claro, o telefone fica tá cortado. Mas que inferno, lá vem você também. Ei, voltou. Ei, como é que é mesmo? Bola, quadrado? Bola, quadrado, triângulo, Hadouken pra trás, vai. Olha aí, eu vou tomar, ó. Hadouken. Vídeo maneiro, vou me inscrever. Não se inscreva nesse canal. Aí só tem maluquice. Espiritismo é coisa séria, não pode fazer palhaçada com essas coisas, menino. Não se inscreva, não compartilhe, não curta nada. Ah, não, vou me inscrever sim. Não, garoto, não. Percebemos nesse vídeo como ocorre a sintonia espiritual, pela vibração que emitimos, pelos pensamentos e sentimentos que estamos vibrando. Em nossa longa jornada evolutiva, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums influenciando e sendo influenciados, oscilando dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes quando o nosso pensamento flui nessa direção, ou às forças perturbadoras e deprimentes quando temos sentimentos e pensamentos negativos. Como que nós temos pensamentos negativos? Vejamos, os sentimentos, as emoções, são que dão essa qualidade aos nossos pensamentos. Os sentimentos que temos, as emoções que temos, qualificam os pensamentos. E a vontade dá intensidade a esses pensamentos, que podem ser transformados em ações. Seja por uma expressão facial, seja por uma palavra, seja por uma atitude. Então, para que tenhamos pensamentos positivos, busquemos sentimentos positivos. A vontade, então, influencia, intensifica esses pensamentos. Ela age tanto nos sentimentos quanto nos pensamentos, assim como os sentimentos qualificam tanto a vontade quanto os pensamentos. E o esforço sempre proporcional à vontade. Para que um pensamento se transforme em ação, é necessário a vontade e um esforço proporcional. Por exemplo, tenho a vontade, quero levantar da cadeira. Penso em levantar da cadeira. Tenho a vontade, então, desse movimento. Porém, se eu não colocar em esforço físico, muscular, essa vontade, eu vou continuar sentado. Mais ou menos assim que funciona o esforço, a vontade, o pensamento e o sentimento. Claro, numa proporção mais cíclica, um circular, um influenciando, podemos dizer assim, ao outro, como podemos perceber nesse outro gráfico. Mas assim nós vamos percebendo a responsabilidade que temos no vigiar e orar, no orar e vigiar. No vigiar, tomando atenção à nossa própria conduta, em nossos sentimentos e pensamentos, tentando corrigir qualquer oscilação negativa intimamente. E assim nós vamos apurando, melhorando nossas qualidades.
E sempre temos um instrumento que podemos utilizar para buscar uma aproximação com a espiritualidade benfeitora e trazer sentimentos, pensamentos melhores, uma elevação desses sentimentos e pensamentos, que é a oração. A oração, ao buscarmos aproximação com a espiritualidade benfeitora, já vai nos proporcionando forças e coragem frente a esses momentos de oscilações, pois só no orarmos já estamos elevando os sentimentos e pensamentos, a nossa vibração, já estamos nos aproximando de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga. Orar e vigiar, sempre. Continuando, tipos de mediunidade. Como vimos, a mediunidade é uma faculdade bastante comum e que podemos perceber no dia a dia. Assim, Allan Kardec, no livro dos médiuns, divide a mediunidade em dois grupos, em dois grandes grupos. A mediunidade de efeitos físicos, que aqui nessa imagem percebemos o exemplo das mesas girantes, muito comuns na metade do século XIX, e as de efeitos intelectuais, como aqui podemos ver a psicografia. Sully Caldas Schubert, no livro Mediunidade para Ser Feliz, na página 27, nos diz que a mediunidade de efeitos físicos caracterizam-se por efeitos sensíveis que podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por todos os presentes. São objetos que se movem, ruídos, deslocamentos, materializações de espíritos, transportes de objetos de um local para o outro, escrita direta, etc. Para ocorrerem tais fenômenos mediúnicos, é imprescindível a presença de um médium para efeitos físicos, o que são bem raros. As de efeitos intelectuais são as comunicações dos espíritos que buscam transmitir uma ideia, um pensamento, uma vontade. Como exemplos, temos a psicofonia, a psicografia, a psicofonia que é os espíritos se comunicarem pelo aparelho fonador do médium, e a psicografia que é dar condições de os espíritos se comunicarem através da escrita do médium. Outra possibilidade de comunicações e interações com o plano espiritual são os sonhos. André Luiz descreve espíritos encarnados que, desdobrados pelo sono, encontram amigos no plano espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, temos esse trechinho. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. No capítulo 5 do livro Entre a Terra e o Céu. Todos nós sonhamos, mas em todos os sonhos são encontros espirituais. Nos diz Richard Simonetti, um estudioso da doutrina espírita, que há 3 tipos de sonhos. O fisiológico, que é aquele que dramatiza algo que acontece com o nosso corpo. Por exemplo, se está frio e nos descobrimos durante a noite e estamos em sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo gelado, de neve ou com granizo, ou com geada, um local muito gelado. Isso é uma dramatização daquilo que estamos sentindo. O sonho pode ser psicológico, que é aquele que exprime nossos estados íntimos, nas palavras de Richard Simonetti. Por exemplo, desejos que queremos que se realize. Pode ser então também o espiritual, que é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono, que é aquele que nós vimos o exemplo de André Luiz. Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. Podem ocorrer também lembranças de existências passadas e até mesmo experiências premonitórias. Às vezes nada lembramos dessa vivência espiritual, porque durante ela o cérebro físico não foi utilizado, e depois no retorno ao corpo a matéria deste, pesada e grosseira, não permite o registro das impressões trazidas pelo espírito. Concluindo, então, esse nosso primeiro módulo, palavras do espírito Aulus, trazidas por André Luiz e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Diz Aulus que a mediunidade é inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar,
e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal. Porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Sueli Caldas Schubert, no livro Mediunidade para Ser Feliz, na página 28, nos diz que o importante é saber que a mediunidade é a porta que se abre para os planos espirituais e que compete a cada um em que ela se manifeste mantê-la aberta para o intercâmbio com os espíritos de luz. Para isso, a necessidade de muito estudo, a fim de que a pessoa se prepare de maneira equilibrada, direcionando a sua faculdade para servir à humanidade, sob a orientação espírita, que lhe proporcionará uma felicidade interior jamais antes alcançada. Esse é o objetivo desse nosso estudo. Entendermos a mediunidade e assim buscarmos nos conhecer cada vez mais e conquistando um maior equilíbrio frente às adversidades do dia a dia. O principal livro que utilizamos como fonte de consulta para esse estudo do mediunidade no dia a dia foi o livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert é médium, escritora e grande divulgadora da doutrina espírita. Esse livro foi escrito em 1999 e é um excelente livro para se buscar um maior conhecimento sobre a mediunidade. Ele possui uma linguagem simples e objetiva e é muito fácil de ler. O livro ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira parte fala sobre os aspectos gerais da doutrina espírita, baseado principalmente nas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Já a segunda parte, o livro tem como base o Livro dos Médiuns, também um dos livros da codificação espírita, e nos fala sobre a mediunidade de uma forma bem simples e bem didática. A seguir estão todas as fontes de consultas utilizadas nesse módulo. Olá! Esperamos que você tenha aproveitado o conteúdo do módulo 1 e entendido um pouquinho mais sobre os conceitos da mediunidade. E aproveitamos para convidar você para continuar nessa jornada conosco e estudarmos juntos o módulo 2, que falará um pouco sobre o surgimento e também a educação da mediunidade. Então, até breve!